Ah, agora sim. Meus amados e queridos irmãos, agora vai, hein? Daniela, faça de novo a pergunta sobre o unigênito. Jesus, ele fala que ele é filho de Deus, né? Isso. Aí você estava falando sobre os 4 filhos, né? A criação de Deus. Deus Jesus é filho por geração, que a gente fala. Ele é o único gerado, não criado. Ele é o único. O único gerado. O único que foi gerado por Deus. Por isso unigênito. O unigênito quer dizer o único gerado. O único, não é tipo o primeiro, ele é o único. Mono, lá no original está mono, que é único, né? Monogenesai, ou seja, do gerado. Então é o único gerado, é o único da mesma natureza. Então Jesus é filho de Deus, que sempre existiu e que foi gerado pelo Espírito Santo, lhe dado um corpo e passou então a habitar entre nós. Então ele é o único gerado, ele é o único da mesma natureza. Unigênito quer dizer isso, o único da mesma geração, único da mesma natureza. Ele tem o DNA de Deus, a mesma natureza de Deus. Então Jesus é Deus. Esse é o sentido da palavra unigênito, né? Então a palavra. Quando ela fez aquela ruaça toda do Lúcifer, né? Aquela coisa toda, não fala tanto assim de Jesus assim, né? Quando Lúcifer fez tudo que ele fez lá, que fez aquela coisa toda com os anjos, a rebelião. A rebelião. Tinha alguma possibilidade desse ciúme dele ser referente a Jesus, para ele ser Não a Jesus especificamente, sim a Trindade, que inclui Jesus. Sim. Entendeu? Entendi. Então, na verdade, o Satanás, a gente vai chegar lá, mas só para responder rapidinho. O Satanás, ele queria ser igual a Deus. Isso. Então, quem é Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem que ser igual os três, né? Sim, então não tem como se referir a Deus só ao Pai, ou só ao Filho, ou só ao Espírito Santo. Deus é a Trindade, irmãos, que é outra matéria que nós vamos ter, que fala da Trindade, e a gente vai estudar o estudável, que é a Trindade, né? Então, voltando aqui na questão, os anjos, a sua origem, eles são criaturas de Deus, ou seja, eles passaram a existir porque Deus os criou. Eles foram criados antes da criação do mundo, dos homens e etc. Tá? Então, no texto aqui, de Lucas, capítulo de número 1, vamos voltar lá no texto. Esses são seres chamados de pessoais. Então, os anjos, mano, não é um bocado de serzinho igualzinho, tá? Essa ideia de ter um monte de anjo igualzinho, né? Humano, né? Bem parecido com vários instintos, né? Como os seres humanos têm as suas diversidades, nas suas características, da mesma forma. Então, são seres pessoais. E a gente vê aqui, por exemplo, aparece aqui o anjo no capítulo 1 de Lucas, chamado de Gabriel. Ele diz: eu sou Gabriel. Então é um anjo pessoal, que tem suas características diferentes de outros anjos. Então, as categorias de anjos, eles vão ter diferenciação, tem características que pertencem a essa classe de anjos. São diferentes, né? São diferentes, tem características diferentes, né? Então tem lá o Gabriel, tem lá o Miguel, tem os serafins, tem os querubins. Nós vamos estudar tudo isso. A gente vai se focar nessa matéria referente a cultos prestados referente a anjos, essas coisas? Tudo que fala para nós sobre anjos, está anjo no meio, nós vamos falar, não se preocupa não, tá? Se até no culto o anjo está no meio, então nós vamos falar desse culto dos anjos aí. Tudo bem, amados? Então são seres pessoais, ou seja, Gabriel, Miguel, são pessoais esses seres. E esses nomes, Gabriel e Miguel, embora seja nome masculino, né, não quer dizer que eles são anjos machos. Não quer dizer que tem anja. Tem anjo e tem anja. São seres, a gente chama de assexuados. Eles não têm sexo. Embora o nome, porque nome na Bíblia não tem essa conotação, esse significado de identificar a pessoa só no sentido, não só de sexo, mas assim, o nome na Bíblia, ele vai muito mais além de que uma simples identificação com uma pessoa. Ah, Cláudio, Daiane, entendeu? Não é isso. Cada nome tem um significado. Então lá o nome de Abraão, por que Deus muda o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara? Porque Israel passou a ser Isaac, né? Então por que Paulo, assim vai. nesse caso não, a gente chega lá, eu sei que falam isso, mas não. Falam, eu sei que falam, né? Mas não, mas a gente vai, depois eu falo por que não é, embora fala, mas não é. Mas assim, porque tem
por que tem essas mudanças de nome? Porque o nome tem um significado. Quando o camarada nascia, se colocava o nome nele por conta das circunstâncias que ele tinha nascido ou por uma promessa que ele tinha. Então o nome não era só, vamos escolher um nome, gostei, o nome do meu filho vai ser Washington. O brasileiro tem esses negócios, né? Vamos pôr o nome de Wellington. Você vai ver lá do sertão da Paraíba, e aí tem esses nomes assim invocados, né? Mas não é essa escolha, não se fazia essa escolha só por uma preferência, gostei do nome, tinha um significado. Gabriel, por exemplo, tem um significado, varão de Deus, homem de Deus. Miguel, quem é igual a Deus? Tudo que é El, o hebraico, refere-se a Deus, né? Então, diga. Você acabou de falar que cada nome tinha seu significado de acordo com a ocasião ali do momento. Do nascimento, de outras coisas mais. Mas como é que se justifica isso para os anjos? Que nem você falou Gabriel, Miguel. Estou falando dos homens. Eu peguei o exemplo dos homens para mostrar que na Bíblia nome não é só uma identificação pessoal, tem um significado além disso, entendeu? Entendi. Então nos anjos, por exemplo, qual é o significado de Gabriel? Porque esse anjo, ele tem uma função, ele é um varão de Deus, ele é um mensageiro de Deus, diferente de Miguel. Miguel é um ser, em comparação aos outros seres angelicais, ele é investido de um poder que os outros não têm. Então ele é um arcanjo. Arque, né, quer dizer chefe. Então ele é uma espécie de um anjo superior que tem poderes delegado por Deus que os outros não têm. Miguel quer dizer quem é igual a Deus. Esse anjo, então esse arcanjo Miguel, ele representa o poder de Deus. Então é por isso que quando o arcanjo Miguel se apresentava, é como Deus estivesse falando assim, na personificação do anjo, na representação do anjo. Quem é igual a mim? Olha esse ser poderoso aqui que me representa. Entendeu mais ou menos como que é a questão? Então serafins, por que o nome serafim? O que significa serafim? O que significa querubim? Calma que a gente vai tratar isso aqui daqui umas 3, 4 aulas, tá? Eu só estou tentando aqui ir nesse passo a passo para a gente entender origem, natureza e ofício. E depois a gente vai tratando esses termos aqui. Calma que vai ter um monte de coisa, só que a gente precisa entender uma coisa de cada vez, né? Então são seres pessoais, tá? Gabriel, Miguel, dá a entender isso. No verso de número 11 aqui, ó, do texto. Verso de número 11. Lucas 11? Lucas capítulo 1. Eu estou no capítulo 1. Versículo 11. Tudo que eu falar aqui de versículo é no capítulo 1, tá? Então, versículo 11, por exemplo. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Esse anjo apareceu. Então, os anjos de Deus, eles são invisíveis e não têm corpos. Eles aparecem em visões, embora não apareçam em visões em diversas formas, na verdade. Ora lá, um anjo que tem 4 rostos, tem 6 asas. Às vezes aparece como um homem, como apareceu Abraão, três homens, não foi 3 varões? 2 desceram a Sodoma e Gomorra. E aí, na leitura do texto, no desenrolar do texto, a gente vai entendendo que esses 2 varões eram 2 anjos, que Ló abriga lá e os homens quiseram ter relação e tal, com esses seres, que, se não me falha a memória, foi aí a ocasião que esses seres, esses 2 anjos, fizeram com que todo aquele povo ficasse cego, não foi? Não foi nessa ocasião? Os anjos saíram lá e feriram de cegueira esses homens? Foi, esse texto aí. Como a gente vê aqui que esse anjo tem poder e deixou Zacarias mudo. Então a gente percebe que esses anjos têm poderes. Olha só, coisa interessante. Mas aqui o que eu quero destacar é que eles são incorpóreos, não têm corpos, porque são espíritos. Eles não têm, embora eles apareçam e eles podem até estar assumindo forma de um homem, mas eles não têm uma forma definida de corpo, porque são espíritos, amados. Diga. Quando Jesus voltar, Eu acho engraçado, né? esses anjos vão ficar lá só cantando então lá em cima. Tu acha pouco? Não, eu não acho pouco, é porque antes eles tinham uma função, era delegado, eles tinham a tarefa, o Senhor falava e eles cumpriam, porque tinha seres humanos aqui na terra. Depois que esse mundo acabar, vai ficar todo mundo lá em cima. As feras deles, Eles, em relação à criação de Deus, eles têm uma tarefa. Isso. Quando a gente pega Hebreus capítulo de número 1, verso número 14,
Essa pausa aqui é para pegar na Bíblia, varão. Hebreus. 1:14. Qual? Hebreus capítulo 1, verso 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores para servir aqueles que hão de herdar a salvação? É o que diz o texto. Então, quem são os anjos? São espíritos ministradores que servem aqueles que vão herdar a salvação. Então a gente entende que esses seres, em relação aos salvos, eles têm um ofício, tá certo? Que é servir aos salvos. Então eles servem. Mais uma vez, né? O maior, né? Servindo o menor. O reino de Deus é sempre assim. Então a gente tem um anjinho mesmo que cuida da gente, professor? Aí a gente vai depois falar sobre será que tem anjo da guarda? Calma que a gente chega lá, eu não vou. Então vamos ver se a gente tem ou não tem uma base. Ele não pode achar, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso, né? Porque uma vez, professor, uma experiência própria minha, né? Eu era adolescente ainda, eu nem era casada com ele ainda. E eu estava numa fase assim muito difícil assim comigo mesma. E eu lembro Conflito, claramente, um conflito assim, claramente, não foi dormindo, eu fui lá e sonhei, não, foi diante dos meus olhos. Eu vi uma roda vindo assim na minha direção, eu venho mesmo na minha direção, e no meio deles eu vi uma pessoa, um homem lá, os pés dele não tocavam no chão, não conseguia ver o rosto dele. Sim. Ele veio na minha direção e eu vi. Sim. Então não foi um sonho, não foi uma coisa que alguém me falou, mas eu vi assim diante dos Foi uma meus olhos. experiência pessoal que você teve. Uma experiência assim, pessoal. Depois disso eu fiquei pensando, nossa, tem realmente alguém que cuida de mim. Só que na época, a sensação que eu tive era como se fosse Jesus, o Espírito Santo, cuidando de mim. Mas eu vi isso diante dos meus olhos. Então, realmente assim, tem algo, né? Alguém ali. Eu não duvido da experiência sua, porque não foi minha. Então não tem como eu falar da experiência do outro, se foi ou não foi. Isso é impossível. Agora, se tratando então de teologia, de estudo, então a gente se limita a questão do que a Bíblia diz a respeito disso. Experiência pessoal, já diz, experiência é pessoal, é minha. Uma experiência pessoal, eu não posso me basear nela para afirmar uma verdade. Sim. Você entendeu? Entendi. Não é que eu estou duvidando, mas como é pessoal, é pessoal. Sim. E a gente não pega essa experiência pessoal, a Bíblia diz isso em 2 Pedro capítulo 1, verso número 20 e verso número 21. Porque a profecia nunca foi produzida por experiência pessoal do Senhor ninguém. Esse Senhor ninguém não é a tradução, mas a Bíblia vai dizer que as experiências pessoais não podem ser base para a afirmação de verdade bíblica. Certo. Mas não está dizendo, a Bíblia não diz, e nem eu digo que é mentira, o que não é real. A questão é que a experiência pessoal fica no âmbito da pessoalidade. Então eu não uso isso para afirmar, pelo contrário, pela afirmação bíblica, aí eu posso entender que essa experiência, ela é de Deus. Você entendeu? Só não se baseando, a base não pode ser a experiência pessoal. Eu não estou dizendo que a experiência pessoal não é uma realidade ou uma verdade. Não tem como julgar isso. É a pessoa que pode julgar isso. O outro não pode julgar isso. A não ser que a visão foi para os dois. Aí pode se julgar, né? Discernir no caso. Vamos para os nossos comerciais.